No ar, pela Rádio Manchester FM, programa Sementes de Luz. Um espaço de paz, reflexão e conhecimento à luz da doutrina espírita. Entrevistas, mensagens, músicas e a sua participação. Começa agora, Sementes de Luz. Olá, boa noite para você que está ligadinho na Rádio Manchester. Agora são 7h09. É um prazer ter a sua companhia. Você que nos ouve aí através do rádio, através do aplicativo. Está no ar mais um programa Sementes de Luz. E o programa de hoje está especial. Nós estamos começando aí uma rodada de entrevistas com temas especiais, né, para o Dia dos Pais, que é no mês de agosto. E nós estamos recebendo aqui no estúdio hoje o Abraão Elias, que é trabalhador lá do CEICAL, Centro Espírita Instituição Caminho da Luz. Olá, Abraão, seja muito bem-vindo. Boa noite, muito obrigado, Diego. Muito obrigado aos ouvintes da Rádio Manchester. E assim também recebemos o pai do Abraão, que é o Alexandre Elias, que é policial militar veterano e também trabalhador da doutrina espírita. Olá, Alexandre, muito boa noite. Boa noite, Diego. Boa noite, ouvintes da Rádio Manchester. É uma satisfação estar aqui participando da comemoração do Dia dos Pais dentro dessa programação para o mês de agosto. Obrigado, a gente fica feliz com a presença de vocês aqui, abrindo essa rodada de bate-papo, né, especial para o mês dos pais. E hoje são 3 de agosto e eu começo agradecendo você, né, que está aí sintonizado. Esse é um programa que é realizado pelo Movimento Espírita de Anápolis com apoio do Conselho Espírita Regional. E hoje nós vamos falar sobre um sentimento profundo, o amor de pai. E para isso, né, nós vamos receber aqui o Abraão e o Alexandre. E você que nos ouve aí de casa, do carro, do trabalho, nós queremos saber a sua opinião. Você acha que é importante o amor paterno? O que é esse amor de pai para você? Como que é esse amor paterno, né, para você? Compartilhe com a gente uma história com seu pai, mande a sua mensagem, o áudio aqui pelo nosso WhatsApp, que é 99206-3993. E vamos começar o nosso bate-papo. Jesus, o nosso mestre e guia, nos apresentou Deus como Pai, não como um juiz severo, mas como um Pai amoroso e presente. Ele nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso que estás nos céus. Essa imagem de um Deus paterno nos aproxima de um amor que protege, educa e dá liberdade ao filho crescer. E assim também são os pais terrenos, espíritos em aprendizado tentando acertar, mesmo em meio aos seus próprios desafios. E hoje vamos conversar sobre o que é esse amor paterno à luz do Espiritismo. Abraão e Alexandre, será que os pais também reencarnam junto de seus filhos por compromissos espirituais? É com vocês. Com certeza. Ninguém nasce em uma família por acaso. Há uma programação reencarnatória no plano espiritual e esse nascimento segue alguns propósitos. Normalmente, nós, na responsabilidade de pais, recebemos esses bebês, essas crianças, para educá-los, para orientá-los na sua caminhada evolutiva. O amor paterno vem do coração, vem da alma e é algo muito importante na relação familiar. Isso aí. É interessante abrir aqui um parêntese sobre o amor paterno. Nos animais existe, não da mesma forma do ser humano. Os animais, quando os seus filhotes estão pequenos, têm toda uma atenção especial. Todavia, quando esses filhotes crescem e criam uma certa independência, eles são deixados de lado. Agora, nós, seres humanos, persiste para a vida toda esse amor paterno. É interessante que quando a gente vê algum vídeo, né? Quando a gente vê algum vídeo, por exemplo, de
aqueles canais que passam documentários, né, de animais, né, da natureza, se a gente vê, por exemplo, um filhotinho de zebra, né, nascendo, meio que já nasce, já levanta, meio que já sai correndo, a gente percebe até uma certa independência ali, né, daquele filhote. E o bebê humano é muito diferente, né? O bebê humano ele é muito mais frágil, ele requer uma atenção muito maior, né, por conta dessa fragilidade. Então é isso que meu pai falou, tá muito alinhado com relação a essa questão, né? Prosseguindo nas reflexões, eu trouxe um pensamento de Pitágoras para refletirmos com os nossos ouvintes. Pitágoras citou a seguinte frase: Eduquem as crianças e não será necessário castigar os homens. Investir na educação desde a infância é mais eficaz do que tentar corrigir comportamentos inadequados na idade adulta. Então é muito importante para todos os pais terem essa preocupação, esse cuidado. Nós que já somos pais, temos essa experiência, sabemos da importância desse cuidado. E os jovens que serão pais, que estão aí programando a paternidade, tenham em mente que educação será fundamental, aliada ao amor pelo seu filho, para que você possa ter a felicidade de contribuir para a evolução espiritual de um espírito que foi deixado por Deus sob a sua responsabilidade. Isso aí. E é interessante porque lá em Provérbios, capítulo 22, versículo 6, fala o seguinte, ó: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. E esse versículo é muito interessante porque ele demonstra essa importância dessa educação inicial. Então a criança, quando ela reencarna sob os cuidados, né, dos pais, do pai, da mãe, do responsável, né, ela está ali moldável, ela está apta justamente para adquirir esses novos valores, essa educação moral e intelectual, né, dos seus responsáveis, e a maneira com que essa criança é criada, né, que ela é ensinada nos seus primeiros anos, ela tem um impacto que vai para o resto da vida, não só desta, né, vida, nas encarnações seguintes também. A gente guarda ainda registros, por mais que a gente não lembre conscientemente, a nossa educação, ela é algo que consegue permanecer conosco, né? Nossa educação moral, nossos valores, nossa educação intelectual também. Por falar em educação, estamos falando um pouquinho de filhos. Eu trago aqui a memória, a felicidade que eu tive de ser filho do Sr. Nicolau. Papai era um homem bastante simples, de pouca escolaridade, apenas o 4º ano primário. Todavia, foi muito amoroso, muito atencioso conosco e também bravo, sério, rígido. Ele não permitia que a gente fizesse coisas erradas. E isso é importante para que eu seja o homem que eu sou hoje. Então, devo muito à educação que recebi do papai, que recebi da mamãe, e isso me deu um alicerce, uma base para educar os meus 3 filhos em conjunto com a minha esposa. Então, educação é algo que pode fazer toda a diferença na sociedade e na família. A orientação sobre esses valores, ela pode ser valores buscado nos princípios morais e espirituais. Pode incluir a prática da honestidade, a prática da bondade, respeito e outros valores positivos. E não necessariamente essa educação espiritual precisa ser a doutrina espírita, né? Temos irmãos da Igreja Católica, irmãos da Igreja Evangélica, que também colocam esses valores morais nos seus filhos, né? Então é interessante que, independente da vertente religiosa, a educação espiritual ela é importantíssima. Com certeza. E os pais que demonstram amor, respeito e honestidade em suas ações servem como um modelo para seus filhos. E nós temos um modelo
que sempre é falado, repetido nas casas espíritas. O nosso modelo e guia é Jesus Cristo. E Jesus nos trouxe ensinamentos maravilhosos que os nossos irmãos evangélicos, os nossos irmãos católicos também cultivam. Então não é privilégio de religião A ou B. Essa base é fundamental para todas as denominações religiosas. E por falando em limites, o Abraão vai contar para nós aqui uma história de Humberto de Campos, reportagens de Além Túmulo, sobre a análise das lições de O Drama de André. É uma história bastante interessante e curiosa para reflexão. Essa história, né, que eu vou contar aqui resumidamente, ela está lá no livro, como meu pai disse, chamado Reportagens de Além Túmulo. Esse livro ele faz parte da coleção do espírito Humberto de Campos, que foi psicografado por Francisco Cândido Xavier, nosso querido Chico Xavier. E essa história, ela conta o seguinte: tinha um comerciante chamado André, e ele acreditava num tipo de educação que era uma educação sem limites. Então, ele achava que os filhos dele poderiam crescer completamente livres, sem nenhum tipo de disciplina religiosa, disciplina moral. Inclusive, quando a esposa dele sugeria dar algum tipo de orientação espiritual, né, para essas crianças, o André ele rejeitava completamente. Ele falava que isso era velharia, que a razão simples poderia resolver tudo isso. E, infelizmente, o desenrolar da história, ela demonstra as consequências dessa falta de educação na infância, educação voltada também para a espiritualidade. Como os filhos cresceram sem limites, no caso os filhos que chamam Léo e Oscar, eles se tornaram jovens violentos e indisciplinados. Eles abandonaram os estudos aos 15 anos de idade por preguiça. Eles brigavam constantemente e chegaram até a bater na própria mãe. Eles não respeitavam os conselhos dos pais. Isso acabou fazendo com que a família se desfizesse. Os filhos acabaram sendo presos por roubo. O André, num ato de desespero, acabou expulsando os filhos de casa. Por conta da vergonha, a família acabou mudando de cidade. Eles fugiram da cidade onde eles moravam. Por conta dessa dor na consciência, né, do casal, eles nunca mais tiveram paz, mesmo longe dos filhos. Infelizmente, essa história teve um final trágico. O Oscar, sem saber onde os pais moravam, né, que eles mudaram de cidade, ele tentou roubar a casa deles, mesmo sem saber quem era. E aí, André, não sabendo que era seu filho, acabou atirando no ladrão. E, nesse momento muito triste, ele descobriu que era o próprio filho. A mãe de André morreu de depressão e de desgosto. Anos depois, o Léo, né, que era o outro filho, essa história, assim, ela é muito trágica, né? Eu estou resumindo ela aqui. Se os companheiros quiserem ler depois, a história completa está lá no livro Reportagens de Além Túmulo. E o outro filho acabou matando o André durante um assalto. Então, a história é muito dramática, a história é muito triste, mas ela demonstra justamente aquilo que faltou na infância dessas crianças. A educação moral, a educação baseada na espiritualidade. Podemos tirar algumas lições práticas dessa história. Primeira, liberdade não é abandono. Liberdade sem orientação vira libertinagem. Um pai pode dar liberdade para o seu filho até um certo limite, mas não pode deixar ele solto sem conhecer as consequências dos seus atos. Crianças precisam de limites para desenvolver o caráter. Educação moral é responsabilidade dos pais. É uma missão, né, que foi assumida pelos pais. A missão de educar os filhos é uma responsabilidade muito grande, muito relevante, e no momento ali do planejamento reencarnatório, como o meu pai disse, que são feitas essas considerações relacionadas à educação das crianças, né? A segunda lição que podemos tirar dessa história é a importância da educação espiritual. Não precisamos seguir religião específica, mas precisamos ensinar valores. Respeito, obediência e amor ao próximo devem ser cultivados desde cedo.
Por falar nisso, eu me lembro bem, papai e mamãe nos ensinou a pedir bênção quando nós éramos criança. Até hoje, eu pedia bênção. Infelizmente, os meus últimos tios, eu não tenho mais nenhum tio encarnado, mas eu já idoso, adulto, pai, via um tio, benção tio, Deus te abençoe. Olha que coisa maravilhosa. E tenho a felicidade de ter ensinado isso para os meus filhos, e os 3 filhos meus já são todos adultos, na casa dos 30 anos de idade, um pouco mais, e todos, ao me ver pela manhã, benção pai, Deus te abençoe. Quando eu chego do trabalho, benção pai, Deus te abençoe. Isso vem da minha criação e eu tive a felicidade de passar isso para os meus filhos. O terceiro aprendizado dessa história: os pais são orientadores, não apenas provedores. Deus confia filhos aos pais para que sejam educados. A infância e juventude são períodos preciosos para formar o caráter. Abdicar da responsabilidade educativa tem consequências graves. O quarto ensinamento: as consequências são inevitáveis. O que plantamos na educação dos filhos, colhemos no futuro. Recentemente, dentro dessa programação, o Inácio falou sobre livre-arbítrio. E eu tive a oportunidade de assistir e ouvi os questionamentos dos ouvintes a respeito do livre-arbítrio, a respeito do semear e do colher. E, de fato, isso é uma realidade. A falta de orientação moral gera sofrimento para toda a família e consequências graves. O equilíbrio também é fundamental. Não devemos ser autoritários nem permissivos demais. Então, os pais têm a necessidade de ter o equilíbrio para orientar, para chamar a atenção, para corrigir. E se faz isso com amor, com certeza vai chegar no limite certo para a ocasião. A verdadeira educação combina amor, firmeza e orientação espiritual. Liberdade deve vir acompanhada de responsabilidade. É isso aí. E a mensagem central dessa história é que a educação verdadeira não é deixar as crianças fazerem o que querem. É interessante porque as crianças, se a gente simplesmente deixar elas fazerem tudo que elas quiserem, elas vão fazer o quê? Comer batata frita e sorvete no almoço, não vão para a escola, porque ficar deitado até mais tarde é muito mais confortável. Então é necessário justamente criar toda essa base, né, de responsabilidade logo cedo para que a criança ela consiga de fato adquirir valores importantes, né? Então é responsabilidade dos pais, dos educadores plantar sementes, né, sementes de bondade, de respeito, de amor durante a infância, para que esses jovens desenvolvam uma consciência reta e que eles se tornem adultos equilibrados. E quando fugimos dessa responsabilidade, achando que estamos sendo modernos ou livres de preconceitos, na verdade estamos abandonando os nossos filhos às próprias tendências, né, muitas vezes de outras encarnações, que podem levá-los por caminhos muito perigosos. A verdadeira liberdade vem da educação moral sólida, não da ausência de orientação. Bem, mudando um pouquinho o tema, vamos falar agora sobre missão e responsabilidade dos pais na encarnação dos filhos. Eu tenho 3 filhos e tenho procurado levar essa responsabilidade como uma missão que Deus me confiou. Tenho uma companheira que me ajuda bastante e isso é importante também, para que nós possamos obter o sucesso na nossa empreitada, na educação, na orientação dos nossos filhos. A paternidade é apresentada nas obras de Allan Kardec como uma verdadeira missão e um grandíssimo dever
que envolve a responsabilidade dos pais quanto ao futuro dos filhos. Deus confia aos pais a tarefa de desenvolver os espíritos de seus filhos pela educação, e eles se tornarão culpados se falharem em seu desempenho. A fraqueza, a ingenuidade da criança cativam a solicitude materna, e essa ternura é essencial para o seu cuidado e desenvolvimento. É uma prova para os pais terem filhos de má natureza ou com propensões perversas. Às vezes, teve alguma inimizade, alguma situação de vidas anteriores que foram compromissadas para serem resgatadas nessa encarnação. Então é importante esses esclarecimentos que a doutrina espírita traz para nós, dando lógica nessas dificuldades que às vezes existem entre pais e filhos. Muito bom! Nós vamos para um rápido intervalo. Agora a gente volta com esse bate-papo com Abraão e com Alexandre. Mas antes, você que nos ouve aí de casa, do trabalho, do carro, a gente quer saber a sua opinião. Você acha que é importante o amor paterno? O que é o amor paterno para você? Como que é esse amor paterno? Compartilhe com a gente uma história com seu pai, mande a sua mensagem de áudio aqui pelo nosso WhatsApp, que é 99206-3993. Sementes de Luz, um programa para pensar, sentir e viver com amor. Quer ficar por dentro de tudo o que acontece nas casas espíritas de Anápolis? Siga agora o Instagram do MEA, espírita.anápolis. Lá você encontra a agenda de palestras, eventos, estudos e tudo sobre o que rola na doutrina espírita na nossa cidade. Tudo isso em um só lugar. Siga @espírita.anápolis. O espiritismo de Anápolis mais perto de você. Manchester FM. Manchester. Você está ouvindo Sementes de Luz, a luz da doutrina espírita no ar, iluminando caminhos e corações. Estamos de volta, agora 7h31. Agora nós vamos ao vivo até o Centro Espírita Amor e Caridade, onde a Márcia Ramos, que é presidente da Federação Espírita do Estado de Goiás, está lá realizando uma palestra com o tema Gratidão, sublinando a vida. Vamos ouvir um trechinho. Aliás, a gratidão, também Emmanuel, no livro Anuário Espírita, ele vai falar sobre a importância da gratidão relacionada aos pioneiros. Já ficamos sabendo que houve uma reunião mediúnica aqui há pouco, e que todos que participaram dessas atividades, os pioneiros desta casa, se fizeram presentes com muita alegria. Então nós saudamos também os pioneiros, porque também fomos pioneiros do Grupo Espírita Mensageiros da Luz, e a gente sabe há muitos e muitos anos, conversando com um companheiro nosso, que já está no plano espiritual, e aquela dificuldade que é inerente a todas as casas espíritas, de trabalhador, de recurso financeiro. É só a espiritualidade mesmo para nos trazer um estímulo, um incentivo para darmos continuidade. Isso aí, eu quero agradecer aqui o Gilberto, que é responsável pela transmissão lá no Centro Espírita Amor e Caridade, né? Que nos cedeu o sinal para a gente estar colocando um trechinho aqui para vocês. E parabenizar também aquela casa, Amor e Caridade, que hoje está completando, essa semana, né? Completando mais um ano de trabalho aí na doutrina espírita. Você que está nos ouvindo aí de casa, do carro, a gente quer saber a sua opinião. Você acha que é importante o amor paterno? Né? O que é o amor de pai para você? Como que é esse amor paterno? Chegou um monte de participação aqui. Vamos ouvir aqui. Primeiro que chegou foi da Luzia. Olá, Luzia. Boa noite. Amor do pai
Amor é esse de aconselhar, acolher, proteger. O pai sempre tem a missão de paterna, mas de colocar e orientar os caminhos do filho. E sim, é muito importante a presença em todos os momentos, que ele irá dirigir os filhos no caminho certo. Isso mesmo, Luzia. Obrigado, viu, pela sua participação. A Luzia está aqui ligadinha com a gente todos os domingos. Isso é muito bom. Chegou também aqui a Lúcia, lá do Residencial Itatiaia. Ela disse que o amor paterno é muito importante, sim, e que Deus abençoe todos, né, no Dia dos Pais. E já está antecipando e desejando um feliz Dia dos Pais. Chegou também do Eduardo, lá do bairro Vivian Park. Ele dá uma boa noite e diz que acha que sim, é muito importante, né, esse amor paterno. O Luiz André, o amor paterno é a representação do sagrado masculino, assim como o amor de mãe representa o sagrado feminino. Então, o amor paterno é fundamental para a saúde e o equilíbrio mental de um ser humano. Quando esse amor é corrompido ou ausente, naturalmente haverão resultados desarmônicos na vida da pessoa. Muito obrigado, viu, Luiz? Um abraço para você, para a Leia, que está aí todos os domingos ligadinho com a gente. Para a Rosa também. Boa noite a todos os irmãos. Sim, o amor de pai é um referencial e é muito importante. Agradeço a Deus por ter meu pai até hoje conosco. Muito bem, Rosa. Sábado, dia 9 de agosto, ele vai completar 100 anos de vida. Olha só que alegria. E temos muita gratidão a Deus pelos 100 anos da vida dele. A gente já antecipa aqui os parabéns a ele, né? Que presente ter ele com vocês. E o Luiz André, né, também parabeniza aqui os participantes, todos envolvidos aqui, o programa. Obrigado, viu, Luiz? A Madalena Vieira, lá do bairro São Joaquim. O amor paterno é super importante para todos nós. Obrigado, viu, Madalena? Mais uma aqui chegando da Maria Aparecida, do bairro Jundiaí. Boa noite, queridos dos Sementes de Luz. O amor paterno é proteção, é firmeza com ternura. E que programa lindo esse de hoje. Parabéns ao Abraão e ao Alexandre, né? E foi repassado aqui já para eles. José Roberto da Vila Jaiara. Boa noite, Diego. O amor de pai é exemplo e presença, mesmo quando não diz nada. O olhar fala tudo. Ana Paula do bairro Maracanã. E para mim o amor de pai é uma força silenciosa que nos guia, e eu estou emocionada com o programa de hoje. Um abraço aí para o Abraão e o Alexandre, né? Pelas reflexões que eles trouxeram. E a gente agradece, viu, Ana Paula, pela sua participação, né? Com a alegria que a gente recebe aqui hoje, né? O Abraão, que é um jovem trabalhador da doutrina espírita, e seu pai Alexandre, experiente, atuante aí também no movimento espírita. É com vocês. Ok. Na continuação do nosso roteiro aqui, tem uma reflexão, uma orientação, onde a doutrina espírita esclarece que quando os pais não alcançam êxito no adiantamento moral dos filhos, mesmo após terem feito tudo o que deveriam, eles não têm culpa e podem ter a consciência tranquila. Então, é importante que nós, pais, façamos a nossa parte e que possamos nos esforçar ao máximo para acertar. É claro que nem sempre a gente vai acertar. E quando o Diego citou há pouco ali o Centro Espírita Amor e Caridade, eu voltei lá nos anos 2000, onde os meus meninos eram pequenos e nós participávamos da Escola de Pais, com a Alcione, com a Malba e tantos companheiros que participavam conosco lá. E é interessante que todos os pais e mães que participavam dessa Escola de Pais, desse programa, tinham dúvidas, inseguranças. O meu primeiro filho, Abraão, marinheiro de primeira viagem, apanhamos um pouco. Ele, no bom sentido, foi o cobaia da família. Só que interessante, quando nasceu o Henrique, parece que a gente esqueceu tudo que aprendeu com o Abraão, e dúvidas de novo aprendizado. E, por último, veio o Vitor também, dúvidas e inseguranças. E hoje eu tenho a seguinte convicção: 3 filhos, mesmo pai, mesma mãe, só que 3 espíritos diferentes, com características diferentes.
Então, alerta aos pais que, às vezes, a forma que você trata com um filho não funciona com o outro, porque ele tem natureza diferente e é importante a gente buscar a sabedoria, o entendimento para tratar com a sua particularidade, de acordo com a sua personalidade. E é interessante comentar a respeito dessa questão da evangelização, né? A primeira casa espírita que eu frequentei, que meu pai falou, foi o Centro Espírita Amor e Caridade. E foi muito interessante, né, que os pais, muitas vezes, a gente vê hoje, porque hoje eu também trabalho com evangelização, lá no CEICAL, né? Muitas vezes as crianças estão lá, não por vontade própria, elas estão meio que obrigadas, e que bom que os pais estão lá colocando elas, mesmo a contragosto, porque por mais que às vezes a criança não esteja lá, tem outras coisas melhores, mais interessantes, mais divertidas, só o fato dela estar lá naquele ambiente, com uma equipe dedicada de trabalhadores, esses valores eles vão sendo inseridos, essas sementes vão sendo jogadas nessas crianças. Eu lembro, até com uma certa vergonha de dizer, mas algumas vezes quando meu pai me levou na evangelização, eu não queria de jeito nenhum entrar na salinha. Eu, inclusive, peço desculpas à tia Alcione, à tia Jordana, né? Eu devo ter feito elas ficarem um pouco assim preocupadas, aquela criança querendo ficar dormindo no corredor ali, não querendo entrar na salinha. Mas mesmo assim, a persistência valeu a pena, porque demorou um tempo para germinar, o solo ainda não estava muito fértil, demorou alguns anos ali para que o meu solo estivesse preparado, mas eu tenho certeza absoluta que esse esforço da minha mãe, do meu pai, de me levarem na evangelização, de terem essa base da doutrina espírita, fez com que a minha consciência despertasse, né, no momento adequado, para que eu conseguisse ter, de fato, valores importantes na minha reencarnação. Inclusive, sou muito grato a isso. Também a equipe da evangelização do CEICAL, né, que é uma equipe que eu tenho um carinho extremo. São pessoas assim que são muito importantes para mim. Queria então mandar esse abraço para toda a equipe, não só da evangelização do CEICAL, mas todos os meus amigos lá que fazem parte desta grande família, que fazem muita diferença com as crianças e com os jovens do trabalho. Aproveitando, Abraão, também quero deixar aqui meu abraço pro Renato, pro Thomas, né? São pessoas aí muito queridas. A dona Eurides, a gente gravou com ela recentemente aí pro documentário, né? Uma pessoa super querida, né? Eu gosto muito daquela casa, recebe sempre a gente lá com muito carinho, né? Então, um abraço para todos aí lá do CEICAL. E falando em evangelização, com certeza os ouvintes da Rádio Manchester que estão agora nos ouvindo, nem todos são espíritas. Muitos são católicos, muitos são evangélicos, às vezes até ateu, ainda não tomou uma decisão. Eu nasci num berço evangélico. Fui criado até aos 27 anos e no meio evangélico não tinha conhecimento nenhum sobre doutrina espírita. Em 87 eu sofri um acidente de moto e com esse acidente eu fiquei um tempo em casa. A minha esposa era minha vizinha, nós começamos a namorar e a família dela era espírita. E comecei a ler um livro. O primeiro livro espírita que eu li foi um romance, Laços Eternos, da Zíbia Gasparetto. E aí, Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo. O vazio que eu sentia, eu estava evangélico, mas eu não tinha um vácuo. E para mim, o conhecimento da doutrina espírita fez sentido. Então, se você é católico, se você é evangélico e não está bem, tem um vazio, procure, quem sabe você encontra na doutrina espírita respostas para as suas perguntas. Ou não, dedique à sua religião, busque na sua religião encontrar a sua felicidade. Dizem que a felicidade não é desse mundo, mas é aqui que nós plantamos a semente para a felicidade futura. É isso mesmo, Alexandre, isso mesmo.
Pessoal, eu quero aproveitar aqui, né, mandar um abraço aqui para o seu Zilmar, lá do INSEB, para o Elcival, para Heloísa Issa, Soninha, o Laésio da LG Compressores, o Sebastião Felipe. Esses são os nossos apoiadores. E agora vamos para mais um intervalo. Na volta tem a agenda da semana com a Beth Botosso e o Evangelho em 1 minuto com Roger Pires. Manchester FM. Manchester. Você está ouvindo Sementes de Luz, a luz da doutrina espírita no ar, iluminando caminhos e corações. Estamos de volta, agora 7 horas e 49 minutos, e a gente já chega chamando aqui o nosso irmão Roger Pires, que ele chega agora trazendo o Evangelho em 1 minuto. Olá, Roger, boa noite. Olá, meus amigos, mais uma vez, boa noite a todos, excelente noite, muito obrigado por estar conosco aqui no Sementes de Luz. E o assunto, aliás, esse mês de agosto, dedicado aos pais, né? A reflexão de hoje é muito interessante, o amor paterno. Eu me recordo do capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, lá no item 9. Resume tudo, eu não preciso de comentar nada. O texto diz assim, lá na frente, já no item 9, ó espíritas, compreendei agora o grande papel da humanidade. Compreendei que quando produzis um corpo, a alma que nele encarna vem do espaço para progredir. Inteirai-vos dos vossos deveres e ponde todo o vosso amor em aproximar de Deus essa alma. Tal a missão que vos está confiada e cuja recompensa recebereis se fielmente a cumprirdes. Os vossos cuidados e a educação que lhe dareis auxiliarão o seu aperfeiçoamento e o seu bem-estar futuro. Lembrai-vos de que a cada pai e a cada mãe perguntará a Deus: que fizestes do filho confiado à vossa guarda? Se por culpa vossa ele se conservou atrasado, tereis como castigo vê-lo entre os espíritos sofredores, quando de vós dependia que fosse ditoso. Então, vós mesmos, assediados de remorsos, pedireis vos seja concedido reparar a vossa falta. Solicitareis para vós e para ele outra encarnação em que o cerqueis de melhores cuidados e em que ele, cheio de reconhecimento, vos retribuirá com o seu amor. Então, nos esforcemos cada vez mais para ser melhores pais. Ótima noite para você. Agora quem chega no programa Sementes de Luz é a nossa amiga Beth Botosso, que chega com a agenda da semana aqui na nossa cidade. Olá, Beth, boa noite. Boa noite, Diego, boa noite a todos os queridos ouvintes da Rádio Manchester FM. É sempre uma alegria estar aqui com vocês no programa Semente de Luz, compartilhando boas notícias. E nesta semana, nossa agenda está cheia de atividades especiais. Confira os eventos que preparamos. Na segunda, dia 4, Divino Celestino fará uma palestra sobre meditação e mediunidade no Centro Espírita Allan Kardec. Na quarta-feira, dia 6, venha escutar uma poesia com o Sr. Eurico Diniz no Centro Espírita Maria Dolores. Na sexta, dia 8, no Centro Espírita União, na unidade Frei Eustáquio, o Marcos Cavalcante conduz o tema Família, Laços que Educam o Espírito. No sábado, dia 9, o Sérgio Damião nos convida a refletir sobre Dos Céus de Paris a Anápolis, uma luz chamada Doutrina Espírita, no Centro Espírita União, Unidade Jandaia. E no domingo, dia 10, fechamos a semana com muita inspiração. Lucas Emanuel apresenta o tema O Amor de Cristo, no Centro Espírita Eurípides Barçanufo. Para mais informações, siga o perfil @espírita.anápolis nas redes sociais. Programe-se, convide os amigos e participe. Nos vemos na próxima semana. É com você, Diego.
Obrigado, Beth, pela sua participação aqui com a gente no Sementes de Luz. É um prazer ter você aqui com a gente todos os domingos. Pessoal, tá chegando muita mensagem aqui pelo nosso WhatsApp, né? Eu fico muito feliz. A Luciene Ferreira, lá do bairro Boa Vista. Olá, irmãos do Sementes de Luz, sou a Luciene. O amor de pai é segurança, é refúgio. Eu estou aqui ouvindo com meu pai e chorando, né? Obrigado, Luciene, pela sua participação. O Antônio Cláudio, do bairro de Lourdes, também está elogiando o programa, elogiando a condução do programa de hoje, né? A Fabiana, do bairro Vivian Park. O Leandro Costa, do Parque das Primaveras. E a Cíntia Oliveira, do bairro Arco-Íris. Amor de pai é aquele apoio firme que te levanta quando tudo desaba e que conversa rica. Parabéns, Diego, e parabéns aos convidados. Eu fico muito feliz, quero agradecer aqui a participação de todos, né? Já estamos agora aqui encaminhando para o encerramento do programa e a gente deixa uma mensagem. Amigos ouvintes, hoje, né, falamos sobre um amor que sustenta, que protege, que orienta, o amor paterno. O amor de pai é muitas vezes silencioso, mas profundo. Está nos gestos simples, nos conselhos firmes, nos abraços apertados e até nas broncas amorosas. É um amor que ensina a andar com os próprios pés, mas nunca deixa de estender a mão. Na parábola do filho prodígio, Jesus nos revela esse amor de forma tocante. O pai que vê o filho ao longe, enche-se de compaixão, corre ao seu encontro, o abraça e o beija. Que imagem poderosa, né? Um pai que não julga, não rejeita, mas acolhe com ternura. Ser pai é espelhar esse amor divino, mesmo com imperfeições, é carregar nos ombros a missão de guiar, proteger, inspirar. E hoje, rendemos nossa homenagem aos pais terrenos, que são instrumentos do amor de Deus entre nós. E também ao Pai de todos, que nos ama incondicionalmente, que nos conhece por dentro, que nos acolhe mesmo quando erramos o caminho. Se você tem seu pai por perto, abrace, e se ele já partiu, eleve uma prece. E se você é pai, nunca subestime a força do seu amor. Ele tem o poder de transformar vidas. Agora são 7h56, o tempo voou e com o coração cheio de gratidão, nos despedimos aqui dos nossos queridos convidados, o Abraão e o Alexandre. Muito obrigado pela presença de vocês e pelas palavras, viu? Quero agradecer ao Diego, primeiramente pelo convite, e aos ouvintes da Rádio Manchester, gratidão pelas mensagens carinhosas, e agradecer principalmente ao meu pai, que está aqui do meu lado, agradecer por ele ter aceitado essa missão de ser meu pai nesta encarnação e que não poderia ter sido uma escolha melhor, né, de pai, não poderia ter sido uma pessoa melhor para me receber com os meus defeitos e também com algumas qualidades. Então, estou muito feliz de aproveitar essa oportunidade para homenagear esse homem de bem que é o meu pai, que, claro, como todos nós, não somos perfeitos ainda, mas sabendo que somos perfectíveis, eu tenho certeza que com o meu pai nos guiando, né, nossos irmãos, o Henrique, o Vitor, e com auxílio, com certeza, claro, da minha mãe, um dia chegaremos e seguiremos os passos do Mestre Jesus, hoje e sempre. Obrigado, Abraão, pelas palavras. Obrigado aos ouvintes que mandaram mensagens agradecendo, complementando com algumas observações. Eu gostaria de finalizar a nossa participação nesse programa desejando um Dia dos Pais no próximo dia 10, repleto de realizações, de confraternização, de muito amor entre pais e filhos. E gostaria de reforçar que o Dia dos Pais não fosse apenas o segundo domingo de agosto, da mesma forma que o Dia das Mães não fosse apenas o segundo domingo de maio. Que o Dia das Mães e dos Pais fossem todos os dias e que os filhos pudessem sempre estar honrando os seus pais, porque honrar pai e mãe é um mandamento bíblico e faz parte da nossa caminhada e nosso propósito de crescimento espiritual. Muito obrigado e boa noite a todos. Exatamente. Obrigado, Coronel, pela sua participação mais uma vez, o Abraão.
Pessoal, durante o mês de agosto, o programa Sementes de Luz preparou uma programação especial em homenagem ao Dia dos Pais, que serão domingos emocionantes, com convidados muito especiais que virão ao estúdio acompanhados de seus pais, para partilhar vivências, histórias e reflexões. Então anote aí, no próximo domingo, dia 10 de agosto, Dia dos Pais, teremos a presença da Flávia Gomes e do José Cidenar Gomes. Não perca, hein? No próximo domingo, às 7 horas da noite. E antes de encerrar, queremos agradecer de coração os nossos patrocinadores e apoiadores que acreditam e investem no propósito do programa Sementes de Luz, ajudando a levar a mensagem de amor, esperança e consolo da doutrina espírita a tantos lares. Que Deus abençoe e ilumine sempre o caminho de cada um de vocês. Muito obrigado. E o programa Sementes de Luz vai ficando por aqui. Que a paz do Cristo ilumine a sua semana e que o Evangelho esteja vivo no seu lar e no seu coração. Nos encontramos no próximo domingo, às 7 horas da noite, aqui na Rádio Manchester FM. Siga e interaja conosco no Instagram @espírita.anápolis. E assim encerramos o programa de hoje com a prece de Cáritas. Uma ótima noite e uma boa semana. Prece de Cáritas. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão, ó Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem, esperança para aqueles que sofrem, e que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma centelha do vosso amor possa iluminar a terra, deixar-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, onde todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-irão, um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e amor. Como Moisés sobre as montanhas, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho aonde há de refletir a vossa divina imagem. E que assim seja. Sementes de Luz, um programa para pensar, sentir e viver com amor. Você busca paz, conhecimento e a oportunidade de ajudar o próximo? Centro Espírita Eurípides Barçanufo convida você e sua família para nossas atividades. Participe das palestras públicas aos domingos, estudos enriquecedores às terças, além de visitas fraternas durante a semana, levando o Evangelho a quem precisa. Venha nos conhecer e encontrar harmonia e aprendizado. Centro Espírita Eurípides Barçanufo, Avenida Palestina, 1245, bairro Boa Vista, em Anápolis, um lugar de luz e acolhimento para todos. Carrocerias Ideal. Carrocerias de todos os tipos para todos os fins. Carrocerias Ideal é a pioneira do estado e está situada no alto da Avenida Tiradentes, no número 2840, no Jardim Alexandrina, em Anápolis. Fale com Sudário ou Adriano pelo telefone 3099-6600. Vou repetir, 3099-6600. Carrocerias Ideal. Carrocerias de todos os tipos para todos os fins. No INSEB, Instituto de Medicina do Comportamento Eurípides Barçanufo. Cuidar da saúde mental é mais que um compromisso, é um ato de amor. Oferecemos atendimento humanizado em psiquiatria, psicologia, psicoterapia, neurologia e internação. Com suporte em cada etapa do seu cuidado, você nunca estará sozinho. Visite-nos na Rua Allan Kardec, número 39, bairro Boa Vista, em Anápolis. Agende agora 62-3311-9000. INSEB, acolhimento e excelência para sua vida. Manchester, sempre com você.
Centro Espírita União. Você é nosso convidado especial. Participe das reuniões públicas. Toda sexta-feira na Unidade Frei Eustáquio, às 7:30 da noite, na Rua Paz de Almeida, número 290, na Vila São Jorge. E na Unidade Jandaia, aos sábados, às 3:30 da tarde, na Rua J, no Residencial Jandaia. Atividades de tratamento espiritual e assistência fraterna. Centro Espírita União. Precisa de equipamentos de qualidade e manutenção especializada? Vá direto para LG Compressores. Trabalhamos com venda e manutenção de compressores, motobombas, pulverizadores, aspiradores, pistolas de pintura, mangueiras de pressão, motosserras, roçadeiras e muito mais. Temos também locação de empilhadeiras e plataformas para trabalho aéreo. Parcelamos em até 12 vezes no cartão. Venha nos visitar na Avenida Brasil Sul, número 1207, bairro Batista, em Anápolis. Telefone 3313-2185. LG Compressores, potência e confiança que movem seu trabalho. Você está precisando de uma camisa social masculina ou feminina? Temos a solução para você. Império das Camisas, fabricação própria. Siga no Instagram, @Império das Camisas Gin. E acompanhe nossas redes sociais. Vendas online, loja física em Goiânia, na região da 44. Via Norte, Mega Moda Shopping e Shopping Galo. Eu disse Império das Camisas. Venha participar do Grupo Espírita Os Caminheiros. Toda terça-feira, às 7:30 da noite, na Rua 22, Quadra 40, Lote 4, Jardim Arco Verde. Grupo Espírita Os Caminheiros. Luz e aprendizado para a sua vida. A número 1. A número 1. Manchester FM. Participe das palestras e atividades do Lar Espírita Francisco de Assis. Estamos na Avenida Pedro Ludovico, quadra 2, lote 15, no Residencial Pedro Ludovico. De segunda a sexta-feira, às 7:30 da noite e aos domingos, às 5 da tarde. Lar Espírita Francisco de Assis. Luz e caridade. Centro Espírita Irmão Abraão, o lugar que você encontra acolhimento, fé e renovação. Participe você e sua família, domingo às 7 horas da noite, com palestras públicas com temas do Evangelho de Jesus, na Rua Antônio Pascoal, quadra 3, lote 9, Vila São José, em Anápolis. Venha participar do CEL, Centro Espírita União, Unidade Jandaia, todo sábado, às 3 da tarde, na Rua J, Residencial Jandaia, em Anápolis. Te esperamos de coração aberto.